Olá, boa tarde a todas, todos, todes que nos acompanham aqui. Esse é o Conexões, um programa, um projeto do Núcleo de Extensão, Comunicação e Cultura do IAC, o NEXT. Eu sou Carol Fantinel, integro a equipe do NEXT. E hoje a gente está aqui para falar sobre saberes e práticas juvenis, através de dois grupos, de dois projetos de pesquisa, de extensão, que a gente vai conhecer logo mais. O Conexões ele é um programa de articulação e compartilhamento de experiências de pesquisa e extensão do IAC. Então, a nossa ideia aqui é que quinzenalmente os nossos estudantes, docentes, técnicos, toda a comunidade da UFBA e além UFBA, né, conheçam as nossas produções, as nossas experiências, o que é que o IAC tem feito. A ideia do programa é essa, e sempre articulando experiências, então a gente convida sempre mais de um projeto, sempre mais de uma experiência para que elas se articulem, dialoguem, se conheçam. Esse projeto ele tem apoio da PROEST, da Pró-Reitoria de Extensão da UFBA e também da EDUFBA. Eu estou aqui hoje com Tainá, que é monitora do NEXT, nossa parceira, agradeço a ela. Agradeço também a toda a equipe do NEXT que nos dá um suporte aí nos bastidores. Deixa eu citar mais algumas coisas aqui para não esquecer de nada. Essa atividade é uma atividade com certificação para os nossos estudantes e para quem mais que estiver acompanhando. Então, vai circular daqui a pouquinho uma lista de presença no chat, vocês assinam e depois vocês recebem o certificado por e-mail. Que mais que nós temos? Hoje, com a lista de presença, a gente vai fazer um sorteio de alguns livros, então daqui a pouquinho eu falo sobre isso, eu e o professor Carlos. Então eu vou convidar aqui chamar em tela nossos convidados que já estão aqui pequenininhos, mas queria que eles aparecessem junto comigo. Vou ler aqui rapidamente a apresentação que vocês nos encaminharam, e aí, a partir dessas apresentações, cada um faz uma saudação inicial, e aí depois a gente segue para os projetos, tá bom? Então, hoje a gente recebe aqui a Adriana Miranda Pimentel, professora do IAC, doutora em saúde coletiva, deixa eu só arrumar meu arquivo aqui, coisas tecnológicas. Ela é doutora em saúde coletiva, com ênfase em ciências sociais em saúde, pelo ISC, na UFBA. É docente permanente dos programas de pós-graduação em ciências da reabilitação e estudos interdisciplinares sobre a universidade, e dedica-se aos estudos sobre juventudes e práticas cotidianas em diferentes contextos sociais, bem como sobre formação de estudantes no ensino superior. Dri, muito obrigada pela sua presença. Vou apresentar todo mundo e aí depois a gente abre essa roda, né? Paulo Sobral, que está aqui conosco também hoje, está acompanhando o Dri no projeto. Ele é bacharel em Humanidades, graduando em Filosofia pela UFBA, mestrando no Programa de Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade, o PPG-ISU, onde desenvolve pesquisa sobre a presença de estudantes quilombolas na UFBA. Bem-vindo, Paulo. Bruna Hercog, baiana de Salvador, ativista cultural, jornalista, pesquisadora, é mestra e doutoranda em Cultura e Sociedade pelo Pós-Cultura na UFBA, minha colega. Desenvolve atualmente a pesquisa Rumo a uma Epistemologia das Quebradas, Ativismos Juvenis em Salvador e Cali, uma tese que está quase saindo do forno, né, Bruna? A gente pode falar disso daqui a pouquinho. Suas atividades estão voltadas para as áreas de juventude, cultura, educação, arte, participação comunitária e educomunicação. Está à frente da Sovil Comunicação Criativa, integra os coletivos Rede ao Redor e Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação. A Verena Vieira, integrante do Rede ao Redor, estudante de pedagogia pela UFBA, atua também como pesquisadora júnior na tese de Bruna. Natureza Cássio França, natural de Cachoeira, mora em Tubarão, subúrbio ferroviário de Salvador, bacharela em artes, mestre em dança e estudante de pedagogia, é mãe multiartista, arte educadora, educadora popular, sambadeira, mediadora, produtora e gestora cultural, pesquisadora e brincante,
aprendiz nas rodas da vida, acredita na potência dos encontros e da escrita da própria história. Já quero ser amiga dela. Carlos Bonfim, nosso parceiro aqui também, pai do Pedro, educador e mediador cultural, é professor do IAC e coordena com Bruna o Rede ao Redor, acredita em vagalumes e em sua potência. Depois ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esses vagalumes. Então, abro essa roda, pode ser nessa ordem mesmo que eu apresentei vocês, para vocês darem um oi aí para o público que nos acompanha. Fiquem à vontade. Bom, então começo eu sou Adriana, como Carol já apresentou. Primeira coisa, quero parabenizar a proposta, a iniciativa, programa Conexões, que começou agora, né, esse semestre, e eu estou bastante contente, acho extremamente importante uma iniciativa como essa, para o IAC, para a UFBA, e a gente estava um pouco órfão desse, eu digo por mim, desses momentos de encontros que a gente possa trocar as figurinhas para os estudantes, com os estudantes, né? E, então, quero também agradecer o convite. Espero poder contribuir, compartilhar. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Paulo. Primeiro, é uma satisfação estar participando do programa, a convite de Carol, né? Acho que é importante, como a professora Adriana falou, um espaço importante de troca. E eu venho aqui nesse sentido de poder falar um pouco da minha experiência, do meu relato, né, com a pesquisa, que possa aí chegar nos estudantes que estão entrando agora no IAC, né, que possa ser de grande utilidade aqui os relatos, né, das experiências. E é isso. Obrigado pelo convite, viu? Acho que sou eu, né? Não sei se eu pulei alguém. Boa tarde a todas, a todos, a todos, sobre o NERCOG. Quero agradecer muito, Carol, ao convite, ao programa, né? Muito importante esses espaços dentro do IAC. Estou no IAC já tem um tempão, desde o mestrado, já tem um chão aí dentro do programa, dentro do Instituto. E muito feliz de estar aqui nessa roda tão bonita. Tenho certeza que a gente vai ter um lindo encontro. E passo a fita aí para a galera continuar nas apresentações. Verena? Sim, oi, gente, boa tarde. Então, acho que eu estou aqui enquanto estudante também, né? E acho que é especialmente necessário que a gente tenha um programa como esse nesse momento, porque eu fico pensando em entrar na universidade e não se deparar com as pessoas e com essa vivência presencial. Então, é realmente muito importante que isso esteja acontecendo nesse momento. Então, muito obrigada e também super parabenizo essa iniciativa. Oi, gente, boa tarde. Vou pegar a fitinha de Verena aí e dizer que estou muito entusiasmada com alguns eventos, né, que que eu estou acompanhando, participando e vendo a necessidade, né, a realização desse encontro da universidade, de fato, com as comunidades, com as periferias, com o que está acontecendo no mundo, né, e de forma acessível. Acho muito importante, que bom que estamos aqui. Boa tarde, todo mundo, todas, todos, muito obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Vamos lá, a gente está com mais esse espaço de troca aí, né? E uma alegria também, porque essas conexões, é bom deixar registrado também que a Adriana esteve também com a gente uma temporada no Rede ao Redor, tem muito dela aqui nesse projeto também, né? E uma coisa que talvez tenha esquecido de falar nessa apresentação aí, é algo que eu acho que é muito importante também para não esquecer, que eu fui moleque maloqueiro, né? E esse moleque não morreu, ele está comigo o tempo inteiro e esse moleque ainda sou eu. Isso aqui é trecho de um samba que está em processo aí, daqui a pouco rola. Talvez aqui essa tarde a gente tenha também a participação especial dos pedreiros aqui ao lado, tem uma obra aqui, não sei se eles vão chegar a tempo, mas estão lá se empenhando com isso, tá? Fiquem atentas, a gente vai ouvir a participação deles também. Até já.
Ô, gente, muito, muito obrigada, né? A gente que agradece, na verdade, a todas e a todos vocês. A gente sabe o quanto é difícil, né, alinhar agendas, e a gente no Next, no núcleo de extensão, eu confesso que eu já fico quase constrangida de ter que acionar professores, coordenadores de projeto para eventos, porque a gente sabe que as agendas, né, estão abarrotadas, né? Parece que esse período de isolamento demandou da gente, parece não, né? Vem demandando da gente tantas frentes, tantas atuações, né? A gente está tendo que se virar em tantos, então a gente sabe, né, enfim, não é tão simples arranjar esse tempo e essa disponibilidade. Então, agradeço muito a vocês, né? E a gente pensou em fazer esse programa, essa sequência de lives de apresentação do que o IAC vem produzindo, claro, muito para que a nossa própria comunidade nos conheça, né, mas porque a gente sabe que ainda precisamos, né, e talvez sempre precisaremos, publicizar e promover e divulgar o que um instituto como o IAC faz, né, a potência do IAC, ainda mais num momento em que estamos sob ataque, né, a universidade pública, a ciência, a produção do conhecimento, a cultura, né, os saberes diversos. Então, por isso tudo, a gente, mesmo diante de tantas adversidades, resolveu, nesse semestre, colocar esse projeto no ar. Então, agradeço a vocês, agradeço quem nos acompanha aqui e quem nos acompanha depois também. Muita gente clica na live depois, a gente tem percebido isso, então a gente nunca sabe se dá boa tarde, boa noite, bom dia, né, porque as pessoas assistem em horários diversos. Mas então, seguimos. Eu vou pedir para a Tainá disponibilizar a lista de presença no chat, porque hoje a gente vai sortear algumas obras, alguns livros, através da lista de presença. Então, olha só, além do certificado, vocês ainda podem ganhar livros. Acho que a gente está ficando muito bonzinho, viu? A gente vai sortear, através da nossa parceria com a Edufba, a querida Flávia, que nos cedeu um exemplar do livro da nossa convidada, de Adriana, Um Fazer para Alimentar a Alma, uma etnografia das práticas juvenis em um bairro da cidade de Salvador, que eu comecei a ler hoje, inclusive, e acho que eu vou ficar um pouquinho para terminar de ler, depois eu passo para o vencedor, o ganhador do sorteio. E nos bastidores aqui, o professor Carlos Bonfim disse que também poderia disponibilizar alguns livros para esse sorteio. Então, Carlos, diga aí para a gente o que é que teremos. Esse aqui faz parte de um projeto de extensão também, que é o avô do Rede ao Redor. Tem o Latitudes Latinas. Esse aqui é o Ver América, é um trabalho que reuniu em Salvador artistas visuais de diferentes países latino-americanos que apresentaram por aqui o resultado das suas andanças pelo continente, né? Então, tem gente de audiovisual, fotografia, crônicas urbanas, etc, etc. Então, tem alguns exemplares aqui também, justamente com essa ideia de difundir, né, o que está sendo feito à nossa volta, né? O que está circulando por aí sob o radar. Então, isso. Maravilha. Então, ao final, sorteamos. Agradeço aí a Rede ao Redor pela disponibilização dos exemplares. Dri, eu ia convidar você para você falar um pouquinho do livro agora, mas como ele tem muito a ver com o tema do programa e até com o projeto que você vai apresentar hoje, por mais que sejam em localidades, né, que sejam coisas diferentes, mas que dialogam, então eu vou deixar para que, no decorrer da sua fala, talvez você fale um pouquinho sobre ele, se você quiser. Tá bom? Então, eu vou convidar a Adriana e Paulo. Eu só esqueci de perguntar para vocês como é que vai ser a dinâmica. Dri, você apresenta primeiro, o Paulo entra depois. Vai ser dividido mesmo, né? Então, pronto. A gente vai conhecer agora um pouquinho do projeto Itinerâncias Universitárias, trajetórias de estudantes de comunidades tradicionais e extrativistas na vida universitária, coordenado pela professora Adriana Pimentel. Ok, então eu já, por conta do tempo, eu não vou falar muito, mas eu entendi que eram 15 minutos. Também já coloquei uma tela e não sei se não estou mais vendo ninguém. Ela está... Vocês estão vendo?
começamos agora. Ok. Certo. Então, eu sou Adriana, eu sou professora do IAC desde 2010. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei um pouco surpresa, porque saberes e práticas juvenis, eu falei, bom, mas meu projeto nesse momento não tem muito a ver com isso. E aí eu fiquei quase titubeando, assim, se eu ia aceitar ou não. E vou confessar uma coisa muito interessante, que até ontem, eu não sabia exatamente o que eu ia compartilhar, como é que eu ia fazer esse ajuste para a temática, para poder, de fato, ter uma convergência com o Rede ao Redor e poder também falar da pesquisa, que tem uma relação aí com o que foi divulgado, né? Então, mas aí ontem a gente estava numa aula, uma aula da pós que eu e a professora Bia, a gente oferta, e tinha um convidado, que era o Fábio Giorgio, e eu conheci o Fábio na UFRB, quando eu fui lançar o livro lá, esse livro, né, que está no sorteio. E curiosamente, para minha também surpresa, Fábio abriu a aula falando do livro, ele trouxe o livro. E aí foi interessante porque foi uma luz, né, para mim. E porque da minha surpresa é que o livro e todo esse lado do meu trabalho, ele estava meio que engavetado. E tem a ver com o que Carol disse no início, a quantidade de coisas e atribuições que a gente vai fazendo e as coisas vão se perdendo. E aconteceu uma coisa muito interessante, que depois da aula de ontem, que foi fantástica, eu fui revirar meu baú. E eu estou rindo, porque realmente me deu uma energia de estar no programa, de fazer a apresentação, porque eu fui atrás de recompor um pouco a história até chegar na pesquisa. Essa é uma foto ilustrativa de um ACCS que eu tive, né? ACC, mas hoje é ACCS, né? Na época era uma ACC. Então, eu queria contar um pouquinho essa história antes de entrar propriamente na pesquisa, sem tomar tanto tempo de todos que estão aqui, o tempo é curto. Então, na verdade, o meu interesse com a questão da juventude, dos jovens, ele é muito antigo. Ele aconteceu quando eu cheguei na Bahia, na verdade, em 98, e eu fui supervisora de estágio da Baiana na Fundação Cidade Mãe. Eu comecei um trabalho nas casas de acolhimento e nas empresas educativas, que foi um projeto criado pela Lídice da Mata. Então, tudo começou ali, e depois ele foi uma sequência de eventos. O meu mestrado, ele teve uma relação com o Programa de Saúde do Adolescente do Estado, a execução do Programa de Saúde para Adolescentes e Jovens do Estado, e depois foi propriamente um casamento essa questão com o doutorado. Foram ambos realizados no Instituto de Saúde Coletiva, mas a minha questão era sempre um pouco incômodo em relação a como a saúde estava tratando as questões relacionadas a esse grupo, né, os jovens. Então, não à toa, eu fui começando um casamento com as ciências humanas e sociais. O meu orientador no doutorado foi o professor Ordep Serra, a quem eu tenho muito a agradecer. Meu doutorado aconteceu entre 2005 e 2008, e esse livro é fruto desse momento. Então, esse foi o meu livro. O doutorado, ele acabou em 2009, e o livro ele foi lançado em 2016 apenas. Essa ao lado é uma foto de Cosme de Farias. Então, Fazer para Alimentar a Alma, ele é uma etnografia de jovens que eu acompanhei, jovens especificamente do bairro de Cosme de Farias. Foi um trabalho longo, eu já tinha uma relação grande com esse bairro, em função de outras atividades que eu desenvolvia lá desde 2003, como supervisora de estágio, um campo de estágio na atenção básica. Então, esse casamento da saúde com as ciências humanas e sociais, e particularmente com a antropologia, ele foi cada vez se estreitando mais.
Eu posso até falar mais do livro depois, mas eu queria também dar a sequência, né? Então, em 2010, eu ingresso no IAC. Na verdade, eu estou completando exatamente 11 anos agora no IAC, então esse baú foi muito interessante, essa reviravolta. Então, eu entrei no IAC e o IAC era um terreno fértil mesmo para desenvolver as coisas que eu tinha interesse para além da saúde coletiva. A minha formação é em terapia ocupacional, minha formação inicial, e depois eu fiz mestrado e doutorado em saúde coletiva, já transitando muito com as ciências sociais e humanas. E eu estou cada vez mais interdisciplinar, não consigo mais voltar muito para as minhas raízes, né, lá com a terapia ocupacional, embora ainda as mantenha. Bom, no IAC, logo que eu entrei, eu comecei uma pesquisa que é fruto das situações e de questões que surgiram com a pesquisa no doutorado. Então, uma pesquisa que se intitulava As Narrativas de Mães que Perderam Filhos Jovens Assassinados. Essa pesquisa durou 2 anos. E também, no mesmo período, esse ACC, que se intitulava Espaços de Prática, Sociabilidades e Produção de Sentidos em Cosme de Farias. Enquanto a pesquisa ela tratava de narrativas de mães, né, das histórias das perdas, né, destas mães, o ACC ele tinha um interesse em a gente poder dar vazão a todas as ações que os jovens desenvolviam sem nenhum recurso naquele bairro. Um bairro bastante pauperizado, com muitos problemas de violência já na época, com pouquíssimos espaços de lazer, mas, ao mesmo tempo, de pessoas extremamente interessantes, criativas, que inventavam a partir dos recursos que eram disponíveis no bairro, né? As brechas que havia, espaços da igreja, a própria praça, as escolas. Então, houve todo um mapeamento desses equipamentos e, a partir disso, a ideia de fazer um ACC que envolveu, queria mostrar um pouquinho, né? A gente fez oficinas, saraus, envolvendo jovens da universidade, jovens do bairro, estudantes de outras unidades. Então, a gente contou com o Henrique, que é um professor da Letras, que também trabalha muito com as questões das narrativas, né, do rap. Enfim, vou passar muito rápido, depois a gente pode conversar sobre essas coisas, na medida do interesse. A partir de 2013, eu comecei uma pesquisa, fruto de uma isso é história interessante, porque foi numa exposição de fotografias de um grande amigo, Rogério Ferrari, em Cachoeira, a cidade de natureza, se eu não me engano, e nesse encontro, eu conheci os professores da UFRB e começamos essa pesquisa, Juventude e Sustentabilidade na Reserva Extrativista do Iguape. Havia professores de ciências biológicas que trabalhavam com ecologia, biodiversidade, sustentabilidade, e eu e mais 2 professores do CAL, que é exatamente a escola agora me perdi, de Cachoeira, da UFRB, que trabalhavam também com jovens em ciências sociais. Então, nós começamos esse trabalho em 2 comunidades, São Francisco do Paraguaçu e Santiago do Iguape. Foram 3 anos fantásticos. Nessa pesquisa, a gente teve muito trabalho de campo, envolvendo alunos da UFRB e da UFBA, mas, particularmente, a gente envolveu muitos jovens das 2 comunidades, são comunidades extrativistas e quilombolas, e eu vou mostrar só a fotinho rápida aqui, que são as atividades de campo, com as marisqueiras, enfim, até meu filho está nas fotos, porque ele participava de todas as atividades que eu fiz ao longo dessa minha trajetória. E aí, voltando. Então, na pesquisa no Iguape, que ela desencadeou a pesquisa que a gente iniciou em 2013,
fruto de um edital do ProUFBA, um edital interessantíssimo que a UFBA criou para estudar a UFBA. Isso é muito importante. Então, essa pesquisa ela aconteceu em 2013 e ela, na verdade, o edital é de 2013, a gente começou em 2014 e envolveu uma série de estudantes. Isso é uma coisa importante de dizer também, a quantidade de estudantes que a gente envolveu, particularmente bolsistas, e eu queria chamar muita atenção, porque como a gente tem provavelmente muitos estudantes ouvindo, estudantes que numa situação como essa, por exemplo, de apresentar a pesquisa, alguém se interessa, nos procura, faz parte de uma seleção e ingressa na pesquisa. Então, por exemplo, eu estou falando de Gabriel Almeida do Vale, e hoje Gabriel ele é doutorando em etnomusicologia na Escola de Música, fazendo um trabalho exatamente com os meninos sambadores, né, do grupo de samba de roda de Santiago do Iguape, ou de Tiago, então ambos são de humanidades, por exemplo, do bacharelado de humanidades, Tiago Zanetti, mineiro, que faz hoje mestrado na antropologia, também com os jovens de São Francisco do Paraguaçu, a outra comunidade, e, enfim, estudantes que estão terminando já medicina, direito, na psicologia. Então, a gente teve muitos bolsistas nesse período, monitores, foi um trabalho fantástico, que teria que ter uma live só para isso. E aí, a gente descobriu uma série de jovens lá que também tinham interesse, começaram a aventar a possibilidade de ingressar no ensino superior. E daí surgiu a proposta dessa pesquisa, com esse nome, Itinerâncias Universitários, Trajetórias de Estudantes de Comunidades. Vou falar muito rápido, porque eu acho que eu já estou atropelando o tempo. Então, a gente trabalhou muito com entrevistas narrativas com estudantes quilombolas indígenas da UFBA. A ideia era um pouco conhecer as histórias de formação anterior ao ingresso na UFBA e as experiências na UFBA como estudantes quilombolas e indígenas, e particularmente o diálogo de saberes oriundos dessas comunidades, de suas tradições, de suas famílias, de suas etnias, e como é que esses saberes, com os saberes da universidade, aqueles mais instituídos da universidade, dialogavam. Então, a gente teve bolsistas indígenas participando, em algum momento tivemos também bolsista quilombola, mas outros, e também queria falar da importância da relação com os núcleos e coletivos indígenas e quilombolas, que a gente teve um diálogo muito importante, tem até hoje. Bom, muito rapidamente, a gente tem publicado, já participamos de congresso internacional, nacional, local, Paulo participou. A gente publicou uma parte dessa pesquisa na revista Educação e Filosofia da Unicamp, agora a gente está com em avaliação na Educação e Sociedade. Tem o Paulo, que está com o mestrado em andamento, ele vai poder falar também da trajetória dele, que é importante. Ariadna Queiroz, que é uma estudante indígena, que trabalhou, já terminou o mestrado dela, sobre estudantes quilombolas, indígenas egressos da UFBA, e onde eles estão hoje. E, para finalizar, como é que a gente está agora? Eu tenho me interessado cada vez mais pelas histórias de formação de estudantes. A gente fala desses estudantes particularmente esses não tradicionais da universidade, os não herdeiros, né? Aí é uma discussão. E isso particularmente em função da minha inserção no IAC, nos bacharelados interdisciplinares, uma proposta de extensão que eu estou pensando futuramente em colocar em prática são os ateliês biográficos. Isso surgiu muito de uma experiência de um componente curricular no semestre suplementar, 2020.2, que a gente trabalhou muito com narrativas de formação, não só eu, mas outros professores, o professor Luiz Augusto, a Gabriela Lamego e o André Carvalho. Um componente que eu e Bia também, a gente oferta, que a gente tem discutido muitos modelos de universidade, particularmente um modelo mais decolonial, né? Uma forma de descolonizar a universidade, que é muito fruto dessa pesquisa última, né? Que a gente está aqui tentando trazer.
E o NUPE, que é eu nem deveria dizer, mas é um grupo de estudos, eu, Carlos, professora Maria Beatriz, Leandro de Paula, professora Ana Amélia, professora Nayara, nós temos desde o ano passado um grupo que a gente tem discutido muito, lido e trocado figurinhas sobre a nossa formação para uma formação interdisciplinar, para aquilo que a gente quer, de fato, de uma formação inovadora e condizente com a realidade que a gente tem no IAC. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que já extrapolei. Queria que Paulinho agora falasse um pouco da experiência dele. Obrigada. Ótimo, Adriana. Boa tarde a todos e todas que estão aí assistindo a gente, né? Eu vou muito na direção, assim, para dar uma complementada no que a professora traz, né? Acho que a professora já traz elementos, assim, importantes, suficientes, para a gente ter uma ideia do que esse projeto, né, Itinerâncias Universitárias, no que consiste, né? E eu venho trazer um pouco do meu relato, né, enquanto jovem, né, que entra na universidade, no bacharelado interdisciplinar em humanidades. Isso no ano de 2012. Um jovem que vinha de escola pública, a gente sabe, né, que enfrenta todos os tipos de precariedades, de insuficiências, mas também que é um lugar que tem muita inovação, muita criatividade, né? E eu venho desse lugar, né? Sem muitas perspectivas de ensino superior, meus pais, enfim, né? Eu não sou esse herdeiro, dentro dessa temática que a professora coloca, né? Eu não sou esse herdeiro. E eu entro na universidade, assim, muito curioso, muito esperançoso e dou de cara com um lugar que, a princípio, parecia um universo, de fato, né? Pela grandiosidade mesmo da estrutura da UFBA, mas, ao mesmo tempo, um lugar de muitos aspectos, muitas formas de saber, né? E, sobretudo, no BI, não sei se tinha muitos calouros, né, do bacharelado interdisciplinar, e eu me recordo de um sentimento que eu tive, né, nessa trajetória muito forte, nesse princípio, que era justamente as pessoas que criticavam o projeto, né, do bacharelado interdisciplinar, dizia que não era uma formação de fato, que era uma porta de fundos, né, para entrar em outros cursos, e isso me abalava muito, né? Se a gente já vem desse processo também racial, né, eu como homem negro, já vem com essa autoestima assim combalida, quando você chega na universidade e ainda recebe essas outras, né, essas opiniões, você, enfim, né, isso mexe com a gente. E eu vejo que a iniciação científica, o meu encontro com a professora Adriana, assim, foi uma direção, porque, de fato, eu passei muito tempo perdido, assim, não fui com um projeto, sabe? E teve colegas meus que conseguiram fazer a trajetória direitinho, entrou, já tinha toda uma estratégia do que queria fazer, e eu entrei, assim, um pouco solto, né? Assim, mudei diversas vezes os objetivos em relação a ingressar em um curso linear, né? Pensei em fazer geografia, depois pensei em fazer jornalismo, até que decidi, né, nos 45 do segundo tempo, ir para a filosofia. E antes dessa decisão, e eu acredito que isso tenha sido uma forma de... O meu encontro com a Adriana tenha sido também... tenha dado, né, tenha dado nisso, de ter entrado na filosofia, foi justamente o contato, né, com algo que era praticamente desconhecido para mim, que era todo esse debate em relação à presença de estudantes indígenas, quilombolas, era algo muito novo que surgiu assim, de repente, em minha vida, dentro de um processo em que eu estava ali experimentando como é que eu posso dizer ali, tentando me encontrar, né? Quem sou eu aqui na universidade, né? E o debate racial entrava, isso que era antes também era muito, muito afastado da minha vida, né? Familiar, cotidiana, enfim, né? Isso não estava presente na universidade, entra muito forte, né? Um turbilhão,
E a gente, né, não sei quais são as forças que operam esses encontros, e eu encontro a professora Adriana a partir de Gabriel, né, que foi um bolsista dela. Ele me falou, olha, tá tendo uma seleção, eu vou sair, eu posso falar com a professora para você fazer uma entrevista e ver se rola, né? E eu fui, assim, um pouco receoso, com medo, né? Ah, meu Deus, será que eu dou conta? Não dou? Não sei se isso é para mim. Muito, assim, inseguro. E, enfim, foi, assim, foi uma direção a iniciação científica para mim. Eu entrei em 2013, entre 2013 e 2014, como voluntário. E a partir daí eu pude ir experimentando etapa por etapa, né, entender o que é a pesquisa. A professora Adriana, assim, uma excelente tutora, né, tem um trato com o jovem, né, em 2014 eu devia ter 24 anos, 23 anos, assim, com muito tato, né, porque realmente, por outras experiências que eu tenho de colegas, às vezes essa experiência na iniciação científica, ou com TCC, enfim, né, com esse processo da escrita acadêmica, é muito traumatizante. E nessa experiência não foi, né? É uma experiência, obviamente, desafiadora, mas foi um passo a passo que me levou onde eu estou hoje, né, que esse encontro com os estudantes quilombolas, esse modo como a iniciação científica me colocou no lugar de ter que ir e ter que conversar, não só pela questão do que a pesquisa, né, objetiva ali, em compreender as narrativas, os saberes e as práticas, mas até pela a formação da minha subjetividade, né? Isso eu avalio como uma experiência, assim, fundamental, né? Para dizer, hoje eu sou assim, estou sendo assim. Acho que essa experiência na iniciação científica ela foi fundamental. E lá eu pude compreender, entender o que é um instrumento científico, compreender quais são os debates em relação à crítica desse instrumento científico, sobretudo porque com quem a gente estava ali em diálogo, em interlocução, era justamente o local onde a crítica operava, né? Então, a gente falava de ações afirmativas, falava da presença desses estudantes, e falava de universidade, de ciência, de metodologia, e como é que se dá esse cruzamento desses dois polos, né? Estudantes quilombolas e indígenas que vêm com outros saberes, outras práticas, né? Como é que a universidade, com sua racionalidade, né, todas as suas regras fixas, se comunica, né, com essas pessoas que foram historicamente excluídas desses espaços. Então, foi aí que eu entendi, mais ou menos, o que poderia ser um campo, né, de investigação, não só pela investigação em si, mas pelos meus próprios problemas existenciais que eu estava enfrentando ali naquele momento. E um pouco disso, né, e aí eu fui para a filosofia. Na filosofia eu entendi estou ainda em processo de formação, né, mas eu entendi ali qual era o fio da meada que eu poderia utilizar para juntar tudo, e é o debate da identidade, né, que era algo singular e caro na minha trajetória, que eu vinha buscando entender, e isso se tornou algo assim pujante nessa minha trajetória. Então, esse relato é um pouco para trazer isso, né, para os estudantes que estão ouvindo a gente, enfim, construírem suas trajetórias e estarem atentos e experimentarem, né? Saberem que alguns desafios acontecerão. Bom, alguns poderão ter essa trajetória linear e muito assim convictos do que querem, outros não, mas poderem estar atentos a esses espaços, né? No meu caso, a iniciação científica foi um lugar assim de descoberta, autodescoberta e de muito prazer, realmente, assim, né? Desafio, mas muito prazer, né? E é isso, agradeço aí o convite e a escuta de todos. Obrigado. Obrigada, Paulo, Adriana. Que alegria ouvi-los e saber do encontro de vocês. Então, a gente passa para a equipe do... Hoje a gente está de grupão aqui, acho que a sala nunca teve tão cheia. Carlos trouxe aí o Carlos e Bruna, né, que coordenam o grupo. E tem mais dois aqui que estão comigo aqui guardadinhos em vídeo. Daqui a pouco eles entram em tela também, a Lana e Valdec. Então, passo a palavra a vocês, também mais 20 minutinhos.
Boa A apresentação. gente só chega de galera, né, Carlos? Natu? Eu sinto, sabe? Eu sinto falta de nossos corpos na história escrita. Ainda hoje eu sinto. Eu sinto falta de nossas palavras ditas, firmadas no presente, de nossas lutas em existir através delas ao longo dos anos que não se foram e os que ainda estão por vir. Eu sinto falta da voz de uma velha senhora-mãe, mulher de cor que pisa na terra, fuma o charuto e lava a roupa na beira do rio, sustenta a família mercando ou cantando, administra as contas, o alimento das crianças e ainda roda a saia. Eu sinto falta do sol raiando o dia, nem tão quente. O outono ou primavera chegando, eu sinto um friozinho gostoso da tarde de sol. Sinto saudade daquela saia rodando na praça, o couro comendo e o corpo sambando no centro. As alegrias da gente não podem ser descritas por uma retórica acadêmica. Eu sinto falta da vida lá fora. A vida aqui dentro não para de viver. Educação é movimento. Escutei um dia lá na universidade, da cacica Nádia Cauã, e desde então eu me entendo nessa história dançante de um modo que nem sei dizer. Eu sinto falta de não precisar dizer, sabe? Eu sinto. Eu sinto falta dos fatos nunca noticiados, que a gente vive e sabe. A história que é e chega aqui, mesmo acontecendo em outro lugar. O vento me avoaça e sopra de longe uma saudade que eu sinto. Eu sinto saudade de ser tupinambá. Eu sinto saudade da África Bantu. Eu estou voando num buraco grande e vazio, entre o agora e o tempo inteiro de todo lugar. Eu, partícula vizinha de outra partícula, e outra que movimentam este lugar. Eu tenho saudade da roda, onde todo mundo está. Roda, roda, roda e todo mundo está. Onde estão Ginga e Conga, Janaína e Tarumim, se não em mim? Aonde está o agora? E quantos agoras cabem aqui em quem eu sou? Cabaça, útero, estupro, vísceras, semba, umbigo, movimento, parentas, sambaquis, tubarão, mangue, mãe, folhas, caruru, ladeira da misericórdia, vó miúda, minha terra, Benim, capoeira, Angola, Popó, Maculelê, Baía de Dona Dalva, Zeli, Taurinda, Nenete, Dona Ana, Matarandiba, Salbara, Santo Amaro, São Tomé, Trem, Sertão, Recôncavo, Papel Rosa, Escola, Roda, Atabaque, Tremor, Candomblé, Toré, Medicina, Mulher. Eu sinto falta de mim e isso não é um problema. Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Areia, areia, areia de tubarão, areia, 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 areia de tubarão, areia. Peço licença às mais velhas, às mais novas, todas e todos e todes. Eu sou Natureza França, Mãe Natureza, e eu venho aqui, né, como parte dessa rede ao redor, dessa teia, com uma fita colorida de chita estampada com as cores da minha saia para tecer essa rede nesse momento agora aqui com esse povo tão bonito que faz de mim tão potente. Eu venho falar do subúrbio ferroviário de Tubarão, dessa comunidade onde eu vivo e estou. Venho trazer para vocês o que está acontecendo por aqui, além de tantas outras iniciativas, e Bruna vai trazer logo mais algumas delas, que têm acontecido aqui no Quiau Tubarão, essa associação que eu trabalho, que eu faço parte. Produção cultural, acesso à memória, relação com as histórias. Aqui na comunidade a gente tem barquinha no Ano Novo, a gente tem rezas, a gente tem tradição das caretas, e a gente promove e produz tudo isso vinculado a um compromisso com a educação, com as identidades, com o território, com o meio ambiente. E é desse subúrbio potente que essa rede ao redor, né, e de para além
desse subúrbio ferroviário, mas das periferias de Salvador e de outras localidades. Que essa rede vem falar, vem trazer, vem compartilhar. E o meu trabalho ele surge muito no sentido de tentar dar conta de perdas, de silenciamentos, de fragilidades que a gente sabe que existe, que são históricas, que ferem, que violentam, que levam as nossas e os nossos. E é de tudo isso que nos tiram que a gente vem evidenciar tudo que nós somos antes, durante e para além de tudo isso, as nossas potências e as nossas narrativas sobre essas potências, como a gente expressa tudo isso, como a gente traz, né, a partir de nossos corpos e contextos, as nossas próprias histórias. E a gente faz aqui, né, trabalho com arte, educação, teatro, turismo cultural, e o Quial Tubarão, né, no Instagram é @quialtubarão. Então, quem quiser acessar, procurar, buscar, fica à vontade. E Tubarão também está de portas abertas com essas matriarcas e essa juventude linda. Além do Quial Tubarão, a gente tem um projeto que é o Favela Revela, que a gente não fica só na periferia de Tubarão, mas dialoga com juventude da periferia do Rio de Janeiro, produzindo e promovendo conteúdo sobre outras periferias do Brasil, né, as outras periferias do Brasil, mostrando essas potências todas que nós somos. Vou passar a minha fitinha para as minhas irmãs aqui, do meu irmão aqui. Quando o meu amor chegou, coração olhou para o céu, vendo que a chuva passou, arco-íris fez um véu, céu azulou, céu azulou, céu azulou, azulou o céu. Boa tarde mais uma vez, ou boa noite, ou bom dia, dependendo da hora que você está vendo isso aqui. Isso é um abraço, uma saudação que chega lá dos Congados, dos Moçambiques, de Minas Gerais. Maurício Tizumba e Sérgio Pereira me ensinaram essa cantiga. E porque a gente aprendeu nessa caminhada que cantar é também outro modo de abraçar. Então, vai esse abraço e também para falar da potência da voz humana, do convite para a escuta, né? E assim um pouco como a gente tem vivido, e é isso que dá origem a projetos como esse do Rede ao Redor, né? Antes de continuar, eu queria só registrar a presença e mandar um abraço mais explícito e agradecer a presença de Valdec Almeida, que é o nosso outro integrante do Rede, tem muita gente à volta dessa rede aqui, Júlia Penha, outra parceira nossa, que colada permanentemente, Marcelo de Troy e Ari Xavier, outros parceiros, até onde eu vi aqui e queria cumprimentar todo mundo. Bom, o que eu estava contando era isso, o que guia um pouco esses nossos passos, né? É que a gente é muito cabeça dura, né? A gente fica insistindo em querer inventar outros, viver esses outros mundos que existem à nossa volta, né? Então, um projeto regional surge também do entendimento que a gente tem, não só sobre universidade, sobre educação, mas sobre o estar no mundo, né? O que é estar nessa vida, e poder escutar o outro, a outra, né? Então, nosso ponto de partida é sempre o que está acontecendo à nossa volta, nesse lugar. Onde é que fica a Universidade Federal da Bahia? Ela fica numa cidade que tem várias demandas. Será que a universidade está atenta, está escutando essas demandas, né? E uma das coisas que a gente decidiu, então, era, depois de ler diversas informações que figuram no Mapas, no Atlas da Violência, em todos os relatórios que falam sobre a violência no Brasil, falar um pouco sobre isso, né, de que tem essa narrativa. Nós vivemos num país que assassina, né, mais de 35 mil jovens pretos de periferia, né? E não é porque eles estão envolvidos com nenhuma coisa de criminalidade necessariamente, né? A gente está vivendo de verdade um genocídio da nossa juventude. E aí, como a gente tinha dito lá no começo, eu sou uma das pessoas, entre muitas, que acreditamos em vagalumes. A gente decidiu, então, diante dessa noite escura, começar a prestar atenção nessas pequenas luzes que estão aí piscando à nossa volta. E a gente foi atrás delas, foi ouvir o que está acontecendo, foi não olhar de longe da Torre de Marfim da universidade, mas caminhar nos territórios para ouvir as pessoas e ouvir essas tantas outras histórias que estão nesses nossos outros centros. A gente não chama de periferia, que são os nossos outros centros, né? A gente acabou de ouvir Natureza falando de um outro centro que tem lá, em Tubarão, né? E como esse, tem diversos outros espalhados pela cidade. Então, é um pouco por aí, onde a gente está seguindo. E a gente vai... Eu vou parar aqui a minha fala, porque eu quero passar a fita para que a gente tenha tempo também de colocar na roda aqui, além dos depoimentos dos nossos queridos e queridas parceiras e parceiros, algum vídeo para a gente incluir aqui na conversa também, talvez
para evidenciar, né, por onde vão as nossas preocupações, os nossos interesses e as nossas apostas, né, que é sobretudo isso, um convite para a escuta, né, uma escuta sensível e generosa, com tanta generosidade que está à nossa volta. Então, diante de tanto caos, né, depende para onde a gente escolhe olhar, e a gente está escolhendo olhar para esses lugares que nos inspiram, que nutrem a nossa caminhada. Né? Então, eu passo a minha fita agora para a Verena Vieira, que oficialmente, a partir desta semana, é também bolsista PIBIC, né? E isso é um presente do universo, assim, porque isso significa que a gente tem aí mais uma pesquisadora que continua em formação assim como nós. Então, pegue sua fita, Verena, e entre na roda. Oi, gente, boa tarde mais uma vez. Então, acho que eu posso fazer um relato de como cheguei até o Rede ao Redor e o que essa experiência tem significado para mim. Eu entrei no Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades em 2018 e no ano passado tive a oportunidade de participar enquanto monitora de um componente curricular que foi ofertado no semestre suplementar e que tinha como coordenadores, né, Bruna e Carlos. O nome desse componente, que no final das contas é muito mais do que somente um componente, ao meu ver, foi Curso à Periferia ao Centro, Ofensivas Culturais Emancipadoras. E a ideia era que as pessoas que fazem parte das diversas iniciativas muito potentes mesmo, sobretudo de periferias, né, e que atuam com arte, com comunicação, na área da política, que fazem parte tanto daqui da cidade de Salvador, quanto também de outros lugares do país, da América Latina, pudessem vir dialogar com as pessoas que estavam matriculadas no componente. E para mim foi muito enriquecedor. Na verdade, em paralelo a isso, eu também já vinha numa caminhada assim de luta social, digamos, atuando em uma organização não governamental. E eu já vinha com uma atuação assim, mais pontual, de 2015, fui participando e me tornei voluntária fixa dessa organização em 2018. E eu gostava muito desse trabalho mesmo, mas também sentia que talvez a gente pudesse desenvolver muito mais algumas outras frentes do que o que a gente já costumava fazer, porque era tudo muito voltado para os projetos de infraestrutura, e no caso da minha área, que era uma área de acompanhamento assim, comunitário, que tinha um diálogo mais contínuo e mais próximo também, a gente... Ih, me perdi. É isso, tinha essa atuação na área e perdi meu ponto. Retoma a fita, Veca. Foram os passarinhos aí, hein, gente? Tá bom. Enfim, e no final das contas, lembrei, a gente atuava muito com projetos de infraestrutura e apesar da gente ter esse contato mais próximo e a atividade não se resumia a isso, eu sentia que, da minha parte, poderia haver uma comunicação, um diálogo, uma aproximação muito mais forte em outras frentes mesmo. E o Rede ao Redor surgiu, acho que muito como o Paulo falou da experiência dele, assim, alguma força colocou no meu caminho, na vida, e foi muito, muito bom, porque acabou convergindo com o que eu já vinha sentindo, com as inquietações que eu vinha tendo, e depois disso, terminou o curso e continuei por aqui. Deixa eu ver mais o que. Acho que é isso, basicamente. A gente ficou trabalhando bastante com o mapeamento de iniciativas em arte e comunicação das periferias de Salvador, que tinha começado em 2016, mas que foi retomado por agora. E que tem muito a ver com a tese de Bruna também, enfim, ela vai falar. E é isso, gente. Eu queria dizer só que realmente essa experiência do bacharelado interdisciplinar em humanidades para mim foi muito importante para eu chegar nesse lugar que eu estou hoje, que de fato
eu acho que esses espaços são muito necessários para que a gente dialogue dentro da universidade, porque é isso, a ideia é que seja uma comunidade mais aberta mesmo à sociedade, porque a universidade está aí para servir a sociedade. Acho que é isso, e passo a palavra para a Bruna. Obrigada. Vou pegar a fitinha de Verena. Agradecer, pedir licença, né, saudar mais uma vez todo mundo que está assistindo a gente. E como eu faltei aula de canto, né, não tenho as habilidades aí de Carlos e de Natu, eu vou trazer aqui para essa roda, né, para essa teia, como a gente sempre chama nos nossos encontros, um trechinho do livro de Krenak, de Ailton Krenak, o livro A Vida Não é Útil. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade a ela. Mas isso é uma besteira. A vida é fruição, é uma dança, só que é uma dança cósmica. E a gente quer reduzir a uma coreografia ridícula e utilitária. Uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, cresceu, fundou uma cidade, inventou o Fordismo, fez a revolução, fez um foguete, foi para o espaço. Tudo isso é uma historinha ridícula. Por que insistimos em transformar a vida em uma coisa útil? Nós temos que ter coragem de ser radicalmente vivos e não ficar barganhando a sobrevivência. Se continuarmos comendo o planeta, vamos todos sobreviver por só mais um dia. E seguindo aí as palavras sábias, né, do mestre Krenak, eu acho que isso que é o Rede, né? Se a gente pudesse, assim, representar o Rede, né? E tudo que a gente vem fazendo, porque as nossas trajetórias individuais também, as pesquisas, os espaços onde a gente atua, né? Eu atuo com comunicação comunitária, com a comunicação, desde aí do estágio, desde antes de entrar na faculdade, desde os 16 anos, eu já estava aí atuando em alguns coletivos e movimentos aqui em Salvador. E eu acho que a gente está sempre buscando, né? Estamos aqui juntos nessas conexões, e achei muito bonito que Paulo trouxe, né? Dessa força que vai unindo, né? Que às vezes a gente não explica, mas a gente deixa aí. E é que bom, né? Que a gente deixa aí. Por a gente deixar aí, a gente está aqui hoje juntos, né? Eu acho que nada realmente é por acaso. E eu acho que a gente está buscando justamente o que o Krenak provoca, né? Uma vida que não seja útil, né? Uma pesquisa que não seja útil, um estar na universidade que não seja útil, né? Só para ter um diploma, um trabalho que não seja só útil. Ter coragem, né, de viver radicalmente. Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de crise política, humanitária, enfim, tudo que a gente está vivendo, eu acho que é ainda mais sempre preciso ter muita coragem, né? E eu tenho tido o grande prazer, assim, junto, né, com Carlos, com Verena, com Natu, com tanta gente que compõe essa rede ao redor, como o Carlos falou, ela é grande, a gente veio de galera, mas tem muita galera que não veio. Então, enfim, junto com essa galera, eu tenho tido esse prazer de conhecer, né, quem está há muito tempo, né, lutas muito ancestrais, muito antigas, tendo coragem para viver ensinando a gente, né? Então, esses movimentos também de juventudes que o Rede pesquisa junto, constrói junto, faz intervenções, produz artigo, produz evento, produz sarau, está junto, está colado, são esses ensinamentos, né? E aí eu vou mostrar um pouco, pegando aí na dança das fitas aí com o Natu, com o Carlos e com a Verena, essa provocação que o Natu começou trazendo para a gente, né? De onde eu venho, né? O que é que está acontecendo por lá. Fazer um breve, assim, mas assim, super, ultra breve, para dar um gostinho, para que vocês façam de verdade esse passeio, porque não daria para a gente fazer no tempo que a gente tem. Eu vou mostrar aqui uma tela para vocês. Alguém me dá um ok se está dando certo? Eu não vejo mais. Acho que chegou. Chegou? Valeu, Natu. A gente, o Rede ao Redor, como o Veca falou, a Verena falou e Carlos também, nasce aí, né, lá em 2016. Fui chegando, né, me aproximando dessa rede lá por volta de 2017, 2018, se eu não me engano, acho que foi 2018. E aí a rede se conectou totalmente, o Rede ao Redor, nesse grupo, se conectou totalmente também com a pesquisa de doutorado que eu estou fazendo aí, colega de Carol. Se as deusas quiserem, defendo em breve. Defendo não, né? Essa palavra, inclusive, deveria ser cortada, né? Não quero defender nada, eu quero continuar trocando, né? Em breve aí, apresentar, na verdade, publicamente essas trocas,
que é o compromisso ético que eu tenho com os coletivos, né, com as jovens, os jovens que fazem essa tese comigo, compromisso com o Carlos, que está aí parceirando desde sempre, compromisso com Verena, que está como pesquisadora aí junto também, né, com a Lana Barbosa, que foi comigo para a Colômbia, que vai falar já aí no vídeo também. Então, o Rede ao Redor, né, essas iniciativas, o mapeamento dessas iniciativas, a ação conjunta com elas, está totalmente colado com a pesquisa, né, que tem até hoje, tudo pode mudar, até hoje tem o título de Rumo a uma Epistemologia das Quebradas, Ativismo Juvenis em Salvador e Cali, na Colômbia, que eu também tenho tido o grato prazer, assim, muito, muito mesmo, de conhecer coletivos de lá. A gente tem o coletivo A Laura 30, que são super parceiros, estão há 4 anos e meio comigo aí nessa empreitada, com a gente nessa empreitada. Então, aqui, nessa tela que vocês veem, a gente depois passa aí também o link, um exercício, né, bem experimental, assim, da gente conseguir compartilhar um pouco o tanto que a gente tem mapeado nessas trocas, né? A gente fez esse mapeamento em 2016, atualizamos ele agora, estamos atualizando, ele está em movimento e vai seguir sendo atualizado para o resto da vida, se tudo der certo, que é essa a ideia, né? E são vários, a gente tem mais de 140, quase 150 coletivos, né? Das quebradas, de vários bairros de Salvador, que a gente está falando só de Salvador, apesar de que essa rede ao redor, se expande para o interior, se expande para outros países, para a Colômbia principalmente, mas aqui a gente está falando só de Salvador, o mapeamento foi feito aqui, e são mais de 150 coletivos, alguns com 10 anos de existência, outros com 1, outros com meses, outros com uns 15 anos, são muitas trajetórias, né? Então, se a gente dá uma chegadinha lá em Cajazeiras, a gente vai trocar uma ideia com o Marcos Paulo Silva, que é um super parceiro nosso, um dos fundadores do JACA, Juventude Ativista de Cajazeiras. Aqui, depois, quem puder clicar, entrar e conhecer o JACA, vai ver a potência que é, né? Aqui a gente vai ouvir Jamira Muniz, porque quando a gente fala de juventude, a gente também está falando de juventude conectada com o território, né? Essa juventude ampliada, que tem lugar, que tem chão, que tem história. E Jamira trabalha diretamente com a Reprotai, Rede de Jovens Protagonistas, e faz um relato super bonito aqui nesse vídeo. A gente dá uma chegada aqui para ver um pouquinho mais do Favela Revela, desse Favela Revela Guiadas Urbanas, que foi um turismo cultural lá na Penha, no Rio, né, Natu? Fruto de uma parceria aí com os coletivos do Rio também. A gente dá uma quebradinha ali, chega também ainda no subúrbio ferroviário, conhece essa rapper mirim aqui, Luísa Princess, que dá ideia, dá a letra aqui de uma maneira incrível, garanto. Ainda no subúrbio ferroviário tem os jovens periféricos, trabalham com moda, empoderamento estético, fortalecimento de políticas públicas. Lá no Nordeste eu Sul, lá na outra ponta da cidade, a gente tem aqui, que é um complexo super potente, o Nordeste, né? De Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas. A gente tem o Nordeste eu Sul, que é um portal de notícias de lá. Aí a gente tem coisa demais, que não daria. A gente tem Cajazeiras do Coletivo Zeferinas, a gente tem espalhado pela cidade muitos exemplos da atuação do coletivo Cutucar, né? Aqui foi a experiência do Mocambos Marginais. Enfim, vocês percebem que se eu fosse ficar falando aqui, eu ficaria falando até amanhã e não daria conta. E que bom, né? Tem o movimento La Frida, Bike, movimento de mulheres negras, trabalham com empreendedorismo. A gente tem muita coisa bacana, né, acontecendo nessas nossas quebradas, nesses outros centros que a gente tem, em tantos espaços a gente ouve falar, né, essa ideia de bairro violento, né? Cajazeiro é um bairro violento, Tubarão é violento, né? Pô, chegar no Nordeste de Amaralina, sábado à noite, lá no Sussuarana, você tá maluco. Tá maluco, tem muito maluco que tá lá, inclusive eu já fui várias vezes uma dessas malucas, né? Que bom que a gente tem essa coragem de viver, como diz Krenak, para dar uma chegada aqui no Sarau da Onça e ouvir a galera dando a letra, falando, né, sobre filosofia, política, ciência, tantas coisas que a gente, às vezes, dentro da universidade temos dificuldade de expressar em uma rima certeira dá conta de uma aula, né? E como não dá para ficar falando muito, senão eu me empolgo, eu pergunto a Carlos se ele quer pegar a fita ou se eu já convido a gente para entrar no filtro dos sonhos. Você me diz, Carlos. Eu ia fazer uma proposta, Bruna, porque vamos deixar. Eu ia propor o seguinte: como a gente tem ainda os depoimentos, né, de Valdec e de Alana, e por conta do tempo, para a gente ter tempo de conversar com as pessoas também, né? Vamos deixar para depois o filtro dos sonhos. Se for o caso, a gente inclui depois, pode ser? Massa. Então a gente chama a Alana e Valdec para a roda? Isso, aí vamos ver com Carol. Carol? Carol é que vai ajuda a gente a botar essa galera na teia. Vou.
Oi, gente, meu nome é Alana Barbosa e eu fiz parte do Rede ao Redor desde o comecinho, quando o grupo estava se formando, até o ano de 2020. Bom, em relação às minhas experiências no grupo, enquanto participante, integrante do Rede ao Redor, pela primeira vez eu participei de um sarau de poesia. Pela primeira vez também eu visitei bairros de Salvador que até então eu não conhecia. E esse afastamento se deve não somente pela distância dos locais que eu frequentava, mas também pela compra do que as mídias hegemônicas produzem e veiculam sobre os bairros considerados periféricos, sobre os bairros que não são centro político e econômico aqui na cidade de Salvador. Nessas andanças eu conheci muitas pessoas, ativistas, líderes comunitários, pessoas que há muito tempo promovem transformação em suas comunidades, transformação social, utilizando a arte, através da arte. Bom, os ganhos, enquanto integrante do grupo, foram muito grandes, tanto na parte intelectual, porque eu tive contato com autores, contato com textos, contato com poetas, e eu ganhei bastante repertório, mas também ganhos humanos, as ações, estar em contato com essas pessoas me inspirou profundamente. E, de fato, é a confirmação, de que as ações em rede, elas ecoam de uma forma muito significativa. Olá. Jesus, escritor, poeta. Sou frequentador de saraus de poesia em Salvador e nas cidades onde eu circulo. E participar do Rede ao Redor, a convite de Carlos Bonfim, e depois com a parceria de Bruna Ercog e toda a galera do grupo, me tem proporcionado aprofundar nos estudos das pesquisas para colaborar com a compilação de dados de iniciativas juvenis, de poesia, de música, de teatro, de dança. Eu já circulo pela cidade, já frequento saraus, já fazia um controle não científico das iniciativas, é um blog, o blog Galinha Pulando, e fazer parte desse grupo, desse coletivo Rede ao Redor, me deu a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos, de aprender técnicas e de colaborar com o trabalho de pesquisa, que também já rendeu um artigo escrito a 4 mãos por mim, por Carlos Bonfim, por Jamile Menezes e por uma poeta do grupo Zeferina, Sarrol Cerqueira, que foi publicado no livro organizado pela professora e pesquisadora, doutora em literatura, Regina Del Castanheira. Não só na questão teórica, mas também na questão prática, participando das atividades, colaborando na medida do possível e participando das atuações e dos intercâmbios que ocorreram durante o período que eu estou participando, como Negra América, que circulou por vários coletivos da cidade, como o Sarau do Jaca, a Biblioteca Comunitária do Calabá e encontros no Teatro de Plataforma, que deu uma dimensão mais ampla, e de colaboração de todos esses coletivos na construção da cena da arte na cidade do Salvador. Para mim é um grande prazer fazer parte, é um aprendizado muito grande. Eu tenho colocado no meu currículo, no meu mini currículo, quando eu participo de eventos, a minha participação no Rede ao Redor,
o que muito me gratifica, o que muito me traz felicidade e comprometimento mais sistemático. Veio cortadinho esse vídeo dele. Eu até falei com ele hoje mais cedo, mas tava tão incrível a fala dele que aí a gente resolveu manter mesmo assim o vídeo. Eu acho que ele, né, dá o recado, ele fala. Eu vou chamar todo mundo para a roda aqui. Deixa eu chamar a Adri, deixa eu chamar a Paulo. Muito emocionada, muito feliz com o compartilhamento, gente. Muito obrigada a cada rodada aqui do Conexões, né? Não que a gente não saiba disso, mas a gente é relembrado, né? Do quanto de coisa incrível acontece dentro desse instituto, a partir desse instituto, né? Pelas mãos das pessoas que compõem esse instituto. Então, nós do Núcleo de Comunicação, a gente fica, inclusive, pensando de que forma dar vazão, né? Bruna, que trabalha com comunicação, deve saber que não é fácil também, né? O IAC é uma grande universidade, é uma pequena cidade, né? E muitas coisas acontecem aqui dentro. Então, assim, mas de vagalume em vagalume, Carlos, a gente vai, né, mostrando, trazendo para a tela, apresentando para os nossos estudantes, né? A gente sabe que vocês já fazem isso também nas suas jornadas, e a gente, enquanto núcleo de comunicação, tem desejado ficar mais atento a isso, né? Para dar vazão a toda essa potência que brota do Instituto, né? Que não é o Instituto só, porque vocês mesmos mostraram aqui, né? Que é muito mais, que vai muito além. E fiquei aqui também com a cabeça. Hoje de manhã eu assisti uma entrevista com o Krenak, nosso aniversariante de ontem, né, do dia de ontem, um farol dos nossos tempos, e farol para a nossa transformação, né, e enfim, de todos nós mesmos. E ele falava dessas trajetórias não lineares, né, e de quanto o mundo ele não está preparado para isso, né? O mundo quer da gente uma trajetória muito linear, né? É a caixinha, é você, né, crescer e desenvolver, produzir para alguém, né? E agora não se aposenta mais, né? A gente ri, mas é de nervoso. E ele falando do quanto a gente tem que estar atento a isso, né? E ele trouxe o exemplo de uma criança, na verdade foi até convidada dele, Nayara Tucano, que falou do quanto a gente ocidentalizado, né, desaprende, adultece, né, e como uma criança amanhece o dia querendo experienciar tudo que aquele dia tem para trazer para ela, né, querendo fazer coisas, brincar, e a gente já amanhece o dia falando assim, ai meu Deus, mais um dia, né, ai, mais uma semana, e esquecendo, né, da potência, do privilégio que é estar vivo, que é estar existindo, e essas narrativas de vocês, essas histórias de vida, enfim, me inspiraram, me inspiram também para pensar que, né, e o que Carlos falou, a gente escolhe para onde olhar, então eu quero olhar exatamente para isso que vocês trazem. Agradeço muito a generosidade da troca, e queria talvez que vocês falassem um pouquinho sobre esse encontro. O Carlos ali deu a deixa falando que Dri já fez parte do Rede ao Redor. Como isso aconteceu ou ainda acontece? Como é essa parceria? Vocês também estão num grupo de estudo juntos? Quer falar, Dri? Diga você. Falamos os dois. Na verdade, eu e Carlos, a gente está sempre junto, de algum modo. A gente já fez um bocadinho de coisa. Já fui para o sarau de Cajazeiras. Fomos para Cajazeiras, fomos para o Cabula, mas a gente já compartilhou um componente, a gente juntou Saúde Cidade, as turmas de Saúde Cidade, que eu ofereço com a turma dele acho que era Estudos da Cultura, a gente trabalhou, a gente fez, juntou as turmas, os trabalhos, foi uma experiência que eu nem lembrava, mas enfim, esses dias de ontem para hoje eu dei uma revirada no baú, e eu fiquei impressionada com... É impressionante. A gente se esquece, inclusive, das coisas fantásticas que a gente faz. Eu estou comemorando 11 anos, eu me dei conta hoje, né, que eu entrei no IAC dia 21 de setembro de 2000
10. Então, eu fiz exatamente 11 anos de IAC, né? Mas, assim, quando eu fui recuperar as coisas para falar aqui, é impressionante, de coisas, de pessoas. Eu fui vendo as fotos, eu fiquei com uma saudade incrível. Deixa ele falar um pouquinho. E aí, bom, é isso. E Drica passou, deixou esse monte de presentes para a gente. Aliás, a gente tem vários pontos, várias confluências, porque ela falou agora há pouco de Gabriel Almeida, que foi aluno meu também, e outro parceirão, ele esteve transitando entre um projeto e outro, né? Mas o outro grupo que tem a ver é uma extensão disso tudo que a gente está conversando. Tem aí um grupo de professoras e professores no IAC que sentem, né, a necessidade de criar um espaço para a gente conversar um pouco mais sobre questões pedagógicas, que nos espaços de educação se dedica tão pouco tempo, é uma conversa muito negligenciada, né? E aí a gente está falando, como ela falou do NUPE, que é um núcleo pedagógico, né? E a gente está se encontrando para conversar um pouco sobre, trocar ideias e compartilhar as nossas angústias e as nossas utopias, sobretudo com mais ênfase nestas, né? Porque a gente está imaginando, né, as possibilidades e apontando para essa direção. Ao invés de se encontrar para fazer muros de lamentação, o que a gente pode propor, né? O que pode apresentar a partir dessas inquietações. E se a gente tem esse bando de aliadas e aliados, putz, fica muito mais fácil, então a gente percebe que não está sozinho, né? Isso. Eu vou convidar aqui nossa parceira, Tainá. Deixa eu ver se ela vai querer entrar em tela. Nem perguntei a ela antes, para falar um pouquinho do chat ou para colocar questões dela, representar aí nosso corpo discente. O que você traz para a gente, Tainá? Tem um sorteio aí também. Eu só preciso confirmar aqui. Eu vi que Dri colocou no nosso chat privado que tem mais 2 exemplares. É isso, Dri? Então, a gente já tem 3. E com o nosso que a gente tem aqui. E Carlos, quantos, Carlos? 5? Então, a gente tem 8 sorteados, Tainá. Aí só ver se a gente vai dar o resultado agora ou se a gente depois entra em contato com o e-mail para cada um deles, tá bom? Mas Tá. fica à vontade aí também. A gente já tem 5 ganhadores, que foi o sorteio que aconteceu aqui agora. Então, 5 pessoas já ganharam. Eu posso falar quem são as pessoas? Os números sorteados aqui agora, ou a gente entra em contato depois, pode ser? Tá, Yasmin, que foi o número 13. Alana, que foi o número 18. Disalda, que é o número 2. Valdec, que é o número 6. E Ana Marquívia, que foi o número 12. Essas pessoas foram sorteadas. E aí a gente, do Conexões, vai entrar em contato com vocês para falar como vai ser a entrega do livro. E eu tenho uma questão, assim, pessoal, que sempre surge, né, nos debates, assim, e que acho que foi uma palavra transversal dos 2 projetos, que é a noção de comunidade, né? Que é como é muito importante pensar que tudo isso nasce a partir do coletivo e do ajuntamento de muitas pessoas, né? E aí, Bruna trouxe Krenak, é sempre muito bom falar em Krenak, ter espaço para falar de Krenak, e quando ele fala radicalmente vivos, né, eu trago um pouco para a perspectiva da pandemia e do distanciamento social e dessas mediações digitais, né? Então, assim, como é que vocês... Isso aí é uma provocação, só mesmo para instigar o debate, mas como é que vocês pensam, como é que a gente fica com o senso de coletivo e de comunidade, que é tão importante para fomentar debates tão importantes e criar coisas tão importantes, e como isso fica no contexto pandêmico, mediado por plataformas digitais e pelo contexto. Como é que vocês construíram essas comunidades, como vocês fortaleceram essas comunidades? E aí só mesmo uma fala rápida para dar esperança para a gente, para sermos radicalmente vivos, né, enquanto telas também, assim, infelizmente, mas como crescer, expandir essas redes para além da experiência física só. E é isso. É de todo mundo, é de ninguém, né? Então, bora lá. Não tem nada espetacular para dizer, não, nenhuma frase bombástica, mas só para compartilhar isso, né? Que é um sentir, é um sente-pensar, né? É uma maneira de unir o sentimento, os afetos, né? E a reflexão. E é isso, acho que é o modo como a gente vem vivendo, vem experimentando, né? Na própria pele, na própria carne, em todos os poros, isso de estarmos juntas e juntos, né?
A gente conhece aquele refrão, né, sul-africano do Ubuntu, né, de que eu sou porque nós somos, e a gente está rodeado desses lembretes, né? E talvez seja isso, né, a gente fazer esse pequeno exercício de memória e lembrar que a nossa caminhada ela é coletiva. E não é por acaso que Krenak aparece nessa conversa, porque é justamente isso, né, a gente está falando de perspectivas de leituras de mundo que nos lembram o tempo inteiro, né, que aquilo que a gente aprendeu com o iluminismo, que a gente foi aprendendo ao longo da nossa formação, de divórcios, né? Uma coisa é o corpo, outra coisa é a mente, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Isso foi uma divisão arbitrária que a gente acabou acreditando e terminou engessando as nossas caminhadas, a gente cai nessas armadilhas, né? Então, e o que é legal de estar nesse plano, nesta vida, é que a própria vida se encarrega de lembrar da gente que essas certezas são provisórias. E aí eu lembro sempre de um outro grande mestre, que é o Manuel de Barros, né? É falso tudo aquilo que eu não invento, né? Então, pensar nesse exercício que é um convite permanente, né, para a nossa criatividade. A gente está vivendo de modo mais intenso agora durante a pandemia, mas antes já havia esse convite, o que a questão é que a gente não está se dispondo muito a escutar, né? Essas lembranças do que nós podemos, de que nós somos seres sensíveis, nós somos coletivo. Né? Então, o que é interessante é pensar, em termos de comunidade, a gente se pensar como comunidade de aprendizagem, nessa caminhada por esse trecho da vida, né? Se pensar como comunidade mesmo, de onde a gente vem, e da importância. A gente está todo mundo cansado de tantas horas de tela, mas a gente não renuncia a esse contato, de estar se ouvindo, de estar se escutando, né? E estar nessa sintonia. Então, pensar em comunidade de aprendizagem, aprender mesmo com a cidade, e que a universidade seja mais uma interlocutora entre tantas vozes que estão à nossa volta. Portanto, pensarmos coletivamente é isso, pensar como uma cidade educadora, como é que todas e todos nós somos educadores no nosso entorno, né? E lembrar isso, acho que eu estava vendo aqui um comentário de Júlia, que ela estava tão sem motivação hoje, de repente isso, a gente promover esses encontros e saber que nós estamos com a mesma sensação, a gente olha para a CPI, olha pelas grandes manchetes, né, e fala, puxa, não está fazendo muito sentido estar aqui, está chato, mas aí a gente encontra pessoas no caminho e a lembrança, né, o que Dri estava dizendo, você abre o baú e fala, poxa, tinha tudo isso, eu só tinha esquecido, né, então é só fazer esse exercício de memória, eu acho, né, o convite talvez seja esse. Passo a fita. Eu vou pegar só porque você colocou minha mãe na roda. Só para agradecer a presença de Júlia. Júlia, que foi citada algumas vezes, é minha mãe parceira, de quem eu herdei muita coragem de viver e de lutar. Eu fico sempre feliz quando ela está presente. E só para compartilhar isso, né, que eu acho que a gente vem tentando fazer, a gente sempre brinca, né, tentar fazer esses quadradinhos virarem círculo, né, porque eu acho que é isso, é o que tem para hoje, e vamos fazer eles rodarem, vamos quebrar as janelas, né, quebrar, como a Carol falou também, quebrar essas caixinhas, né, essa linearidade, né, das nossas formas, essa separação mesmo, né, de conhecimentos, né, enfim, eu acho que é a isso que a gente tem se dedicado, né, então... eu acho, Tainá, que é continuar fazendo, né, do jeito que é possível e sempre com afeto, né, como o Carlos trouxe também, e olhando para a potência, né, olhando para a potência, porque diagnóstico de coisa ruim a gente já tem muito, né, a gente já sabe tudo que está acontecendo, não precisa ninguém dizer. Claro que tem que se denunciar, ninguém está dizendo que não, né, óbvio, mas assim, é importante a gente também estar bem conectado mesmo com essas potências criadoras, né? Tem muita coisa acontecendo. Então, vamos olhar, vamos escutar, né? O que essas juventudes estão contando para a gente também, construindo aí nessas quebradas. É isso. Passo a fita aí para quem quiser pegar. Eu vou aproveitar, então, já que a gente já está chegando no 5h30, para que quem for aí falar também, que já faça uma saudação final, porque a gente precisa encerrar. E aí, passo minha fita também para vocês agora. Eu já vou concluir também, mas eu queria fazer uma falinha rápida para não responder, Tainá, mas só falar do que me toca sobre o que ela trouxe. Primeiro que eu acho que essa questão universidade-comunidade, ela só está nessa cisão que a gente está tentando acreditar há algum tempo, mas ela não existe, né? O que é a universidade? A universidade somos todos nós, né? Cada dia entra alguém
Ontem entrou meu filho, né, que não fazia parte desse mundo, que começa a se interessar por essas coisas e traz o mundo dele e dos colegas. Aí, às vezes, chega alguém aqui, um amiguinho, que está doido para entrar, que está interessado nessas coisas. Paulinho, né, é natureza, foi Gabriel, são os meninos do Iguape. Então, na verdade, esse dentro-fora também ele está na nossa cabeça, mas não é bem assim, né, que as coisas funcionam, né? E eu acho que a gente sempre encontra um jeito, né, de estar junto, porque é o nosso sentido de existência, né? Agora, tem uma coisa que eu queria muito falar, que é essa questão dos encontros, e aí a Júlia, ela também me tocou, né, na fala dela, porque eu também ontem estava muito sem graça, sem vontade de nada, e aí eu tinha que dar aula, e aí quando a gente abriu, e o Giorgio, né, o Fábio Giorgio apresentou o livro, aí é que eu fui para o meu baú. Então, isso é um encontro que foi na tela, né, que foi na tela, a gente não se encontrou, a gente se encontrou na tela, e aí ele me apresentou, me reapresentou o livro, e eu lembrei das minhas coisas, né, e fui resgatar as minhas coisas. Então, eu acho isso é muito interessante, e a gente tem que olhar com mais cuidado, né? Porque é o tempo todo esse estado de que a gente não está bem, mas a gente pode ficar bem na medida que, né, alguém, e nós podemos ser essas pessoas, né, abre aí portais, né? Então, é isso, eu queria agradecer muito a ouvir vocês. Realmente o Rede é muito interessante, é uma proposta, aliás, não é uma proposta, é algo que já existe, né, que agrega muita gente. Eu me familiarizo muito com tudo isso, e quero agradecer muito a participação, a oportunidade de estar trazendo, primeiro comigo, né, de me rever na minha história, né, das minhas coisas, com as pessoas que fizeram parte da minha caminhada, são tão fantásticas, né, Paulinho, enfim, Gabriel, tantas pessoas que passaram aí na minha vida, né, e outras que estão chegando. E agradecer muito a oportunidade desse espaço, de estar com vocês, nesse fim de tarde, das pessoas que estão ouvindo, que ficaram aqui, e que o Conexões tenha vida longa aí, né? Que traga muitas coisas boas para nós. Obrigada. Rodri, eu estou aqui pensando, né? Você que trabalha com narrativas biográficas, com histórias de vida, às vezes a gente esquece ou não tem tempo, né? De olhar para o nosso fio do tempo, né? E aí a gente vai ver o que você percebeu ontem, está percebendo, né? Com a apresentação que você fez hoje, o quanto de coisa que a gente acumula, que a gente faz, né? Então é sempre importante, assim. Eu sou desse time, assim, que acredita nessa biografia, nessa memória, né, como uma tecnologia, assim, de emancipação. Eu vou só, porque não dá para deixar passar, mas quando a gente começou o grupo do No Pé, a gente começou fazendo isso, que era a gente falar das nossas biografias, nossos repertórios, o que nos trouxe até o IAC, que a gente não se conhece, os docentes não se conhecem, a gente não sabe da própria história. Isso foi super lindo, e a gente depois foi para outras coisas, a gente foi para os textos e deixou as nossas biografias de fora. Isso era lindo, isso é algo que a gente tem que dar mais atenção. Passo a bola para vocês também, nessa rodada de despedidas já. Então, eu vou aproveitar para agradecer o convite, né? Foi um momento assim muito importante, muito sensível. Eu fiquei muito contente em ver o que a Bruna traz, né? Essa multiplicidade de fazeres e saberes em comunidades, e é uma coisa que precisa ser dita, precisa ser mostrada, né? Dentro da universidade eu tive contato, inclusive, com essa coisa dos saberes populares, né? Foi na universidade que eu tive contato com a capoeira Angola, com o samba de roda, inclusive conheço a natureza desse movimento lá na Mata Inteira, já frequentei há algum tempo também outros sambas.
E é isso, eu acho que, como a professora Adriana diz, né, essa cisão entre universidade e comunidade, muitas vezes ela pode estar em nossa cabeça, né? Eu acredito que exista, de fato, mas a gente sabe que muito recentemente, pessoas que não tinham acesso, né, as pessoas da comunidade estão tendo acesso e a troca acontece, né, inevitavelmente, né? Vai um pouco da universidade para as comunidades, vai um pouco das comunidades para a universidade, eu acho que a tendência é que esse diálogo se dê cada vez mais de uma forma mais horizontal, é nessa direção que a gente está tentando, né? Então é isso, agradecer a oportunidade, realmente, né? Acho que esse sentimento borocochô, né? Compartilho também, hoje foi um dia um pouco difícil para mim, por várias questões, né? Conjunturais e pessoais, mas esse encontro, enfim, trouxe um ar, né? Um alento, assim, para poder continuar e seguir, né? E o senso de comunidade vem aí, né? A comunidade serve para a gente entender quem a gente é, e aqui eu percebo que eu me entendo bem enquanto sujeito, né? E aí agradeço. Passo a fitinha aí para a próxima pessoa. Gente, adeus que eu já vou me embora. Adeus, gente, adeus, gente, adeus que eu já vou me embora. Adeus, gente. Gratidão, gente, pela roda, pelas fitas, pela rede, pela força. Eu me empolgo demais, assim, o rede ao redor, essa galera, esse bonde aqui, eu fico animadíssima. A gente está no corre louco da vida, mas estar com essa galera, né, poder se fortalecer e trazer, né, e ter outras pessoas nessa conexão, cada vez mais pessoas, só me fortalece. Muito obrigada pelo convite e estamos aí. Eu acabei ficando pro final. Eu, na verdade, me lembrei de uma música que me contempla muito na vida, eu sinto, e que eu acho que também pode ser uma despedida, assim. Se chama Ela, Ele e Eu. Foi composta por Tobran de Leone e Ricardo Teté. É assim: nada do que nós somos, do que sonhamos, do que queremos é em vão. Nada há hoje que não lembremos, não é para menos, tudo nos toca o coração. Nada do que amamos, nada calamos, os nossos planos seguirão. Todos os anos nos descobrimos, somos insanos, na lucidez da solidão. Aqui eu faria uma alteraçãozinha, ao invés de na lucidez da solidão, colocaria algo mais relacionado à coletividade, talvez da união, não sei. Mas conclui com: e na avenida a vida vai, e a briga é por paz. A nossa história assim se faz. Ela, ele e eu. Ela, ele e eu. Então, eu acho que é isso. O convite sempre do Rede é esse, de que a gente esteja construindo coletivamente mesmo. E todos nós e todas nós também. Então, muito obrigada, gente. E também desejo vida longa ao Conexões. Obrigada, Carol. Obrigada, Tainá. E a todo mundo que está aqui presente, que nos ouve. Pego carona também só para falar dos ventos que estão soprando, que o tempo voa, né? Então, o vento está soprando, só para convidar vocês para ver um vídeo que a gente vai deixar compartilhado aí, que meio que termina de um modo bonito, eu acho, essa conversa, que é o Tempo de Pipa, do coletivo Pé Descalço, que acho que o poema por si só, o poema, a canção, enfim, mas só para reiterar o agradecimento a vocês e deixar então registrado, já que está gravando essa conversa, que no próximo encontro o Verena vai cantar, tudo certo? Pode ser que em breve, no próximo semestre, a gente vai oferecer novamente alguma optativa que tenha a ver com essas ofensivas culturais emancipadoras. A gente não está chamando de resistência, justamente porque é mudar um pouco a lente disso. E a ideia é que quem cola com a gente para dar aulas são justamente os jovens e as jovens desses coletivos. Então, é esse tipo de vivência para a gente expandir um pouco o nosso olhar sobre a cidade, né? Então, parabéns mais uma vez ao Conexões, parabéns a vocês, super agradecidos pela lembrança, pelo convite, um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente também. Obrigada, gente, agradecer mais uma vez também e me despedir. Obrigada a vocês. Tainá, que acho que dá o nome das 3 pessoas também, né, Tainá, que ganharam os mais livros. Hoje a gente está com muitos presentes.
Tá todo mundo legal hoje. Número 4, Paula Henrique. E número 14, Yasmin. E número 15, Anderson também. A gente vai entrar em contato com vocês para entregar os livros. E é isso. Obrigada pela presença e por ter acompanhado o debate. E eu me despeço aqui também. Tchau, gente. Obrigada pela presença aqui. Obrigada a todas, a todos que nos acompanharam. Essa conversa fica gravada, ela se torna memória, né, para a gente acessar quantas vezes mais a gente quiser. Isso faz parte já da história do IAC. Então, bebendo um pouquinho do que essas telas podem nos entregar de bom, né, de positivo. Então, a gente está criando muita memória do Instituto com esses encontros. A gente hoje tem no IAC Digital mais de 300 itens em vídeo, né, de muitos professores, de muitos estudantes, de muitos encontros que aconteceram ao longo desse ano. Então, esse é mais um encontro que vai se transformar em memória, vai ser depositado ali na nossa mediateca, e aí depois a gente também compartilha com nossa comunidade para assistir depois. Agradeço a vocês e o convite para o próximo Conexões, na semana que vem. Olha aqui, a mediadora toda perdida. Vocês aqui, essa roda me deixou aqui animada, feliz. Dia 7/10, o tema Corporeidades, Performances e Sentidos. Quem vai apresentar os seus projetos é a professora Sheila Ribeiro e o professor Leonardo Sebiani. Então, fica meu agradecimento. Até mais, gente. Muitíssimo obrigada. Um beijo.